meu nome é Luana Dias e está começando mais um Versar. Então, o livro que a gente escolheu para falar dessa vez é o livro Super Ocupado, um livro misericordiosamente pequeno sobre um problema realmente grande, do Kevin DeYoung. Ele foi publicado pela primeira vez em 1977 nos Estados Unidos, mas ele foi traduzido pela editora Fiel no ano de 2014. Ele é um livro muito pequenininho, tem por volta de 140 páginas, dividido em 10 capítulos, e ele é simples, porque o autor ele conversa com o leitor a respeito da escrita do livro. Ele propõe a escrita do livro para um problema que ele passa, então ele conversa e vai crescendo, ele se mostra crescer e amadurecer durante a escrita do livro. E a gente vai vendo também, vai conseguindo ver a crescente e o amadurecimento do escritor durante a leitura do livro. Então, o problema pressuposto pelo livro é o de que todo mundo é ocupado. Independente da gente ter muita coisa para fazer ou não, todo mundo é super ocupado. Mas é mais pela falta de sabedoria de gerenciar o tempo do que, na verdade, ter muita coisa para fazer. Ele traz o problema do desenvolvimento da tecnologia também, porque às vezes a gente não separa o nosso tempo. A gente não coloca, por exemplo, eu preciso escrever um artigo, eu preciso fazer isso para o meu trabalho, para a faculdade, para a igreja. Eu vou fazer isso agora e vou separar esse tempo para isso. Não, a gente não consegue fazer isso. Começa a fazer uma coisa e logo tá mexendo no WhatsApp, ou tá respondendo algum e-mail, tá vendo o Instagram, qualquer outra coisa, conversando com alguém da nossa casa, conversando com alguém do trabalho, e a gente termina que vai empurrando com a barriga aquilo que a gente precisa fazer naquele momento, e a gente não acaba, não termina. Por isso que fica sempre alguma coisa acumulada e a gente fica sem gerenciar o nosso tempo, fica muita coisa acumulada nas nossas costas, porque a gente não consegue colocar cada coisa no seu lugar. Isso acaba trazendo descontrole pra gente. E trazendo pro lado espiritual, ele fala a respeito de 3 fatores que nos influenciam espiritualmente. Essa falta de controle influencia na nossa vida espiritual. E ele fala a respeito da falta de alegria. Quando a gente não consegue colocar cada coisa no seu lugar, até o momento de descanso da gente é afetado. A gente não consegue mais ter prazer em fazer aquilo que nos dá descanso. Porque a gente tá com a mente atarefada, com a mente pensando naquilo que a gente precisa fazer, a gente acaba que não consegue descansar. E isso tira a nossa alegria. E a alegria, como sendo um fruto do Espírito, é algo que precisa ser evidente na nossa vida como cristão. A gente quer nos desenvolver intelectualmente, a gente quer nos desenvolver espiritualmente, mas a gente acaba que não só necessariamente indo atrás das coisas, mas aquilo que a gente já possui, a gente coloca muito esforço sobre isso. E isso acaba nos dando um coração roubado. A gente fica com o nosso coração voltado a essas preocupações. O nosso coração não fica centrado naquilo que de fato precisa estar centrado. E a terceira coisa é a podridão das nossas almas. Quando a gente não tem tempo de solitude, a gente não tem tempo de descansar, a gente não tem tempo de pensar a respeito daquilo que a gente está fazendo, a gente não consegue nem pensar a respeito dos nossos próprios pecados. A gente vai colocando tudo aquilo que a gente está vivendo e que deve ser prioridade para debaixo do tapete, porque a gente tem muita coisa para fazer no momento. E o nosso coração acaba guardando aquilo que de fato precisa estar diante do Senhor. E a gente nem pensa a respeito daquilo que é importante. A gente acaba tendo falta de tempo com o Senhor. Ele traz como um dos fatores da gente fazer tudo e não fazer aquilo que a gente tem que priorizar é o nosso orgulho. Às vezes a gente quer o elogio das outras pessoas. E quanto mais a gente faz coisas para as outras pessoas, mais a gente vai ser elogiado. E às vezes a gente não quer abrir mão do nosso orgulho. A gente não quer dizer não para outra pessoa porque a gente não vai receber aquele elogio. Mesmo sabendo que essa não é a nossa prioridade no momento. A gente precisa sim ajudar as outras pessoas, mas precisa ajudar de acordo com a vontade do Senhor. Se o Senhor não quer que a gente trabalhe nesse ponto especificamente, a gente precisa focar no outro ponto que ele quer falar. E ele traz também o ponto principal para mim desse livro, é a consciência que ele dá de que nós não somos o Cristo. Nós não somos Cristo, nós não podemos fazer todas as coisas. E mesmo que fôssemos o Cristo, nós não faríamos todas as coisas, como de fato ele também não fez. Ele colocou prioridades, ele estabeleceu metas
para a sua vida aqui na Terra. Por exemplo, ele não curou todas as pessoas, ele não ressuscitou todas as pessoas, ele não evangelizou todas as cidades. Ele tinha um propósito específico de evangelizar certa cidade, evangelizar certas pessoas, curar as pessoas que o Pai colocava diante dele. E ele tinha esses objetivos e não abria mão dele. Isso também nos dá a consciência de que a igreja, ela é uma junção de vários dons. Ela é uma junção de vários membros e cada um tem o seu dom para poder formar um corpo. Eu não posso fazer aquilo que meu irmão foi chamado para fazer. Eu tenho que fazer aquilo que o Pai designou para que eu faça. Da mesma forma que aconteceu na vida de Jesus. Ele tinha um propósito e ele cumpriu esse propósito. E isso nos chama a atenção. Qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida especificamente? Qual é a missão que Ele me deu? Qual é a vocação que Ele me chamou para agir, para atuar aqui na Terra? Para atuar. E isso volta para o problema principal, o problema do início que eu falei, que é a falta de intimidade com o Senhor. A gente não prioriza a intimidade com o Senhor, a gente não prioriza o tempo de descanso, o tempo de meditação. Isso não vale só para os nossos dias fora da quarentena. Dentro da quarentena mesmo, a gente não consegue priorizar a busca pelo Senhor. A gente não consegue parar e tentar ouvir do Senhor aquilo que Ele quer que a gente faça nesse tempo, durante os nossos dias em isolamento social. E isso acaba que nos dá frieza espiritual e falta de aprofundamento. A gente fica na superficialidade com o Senhor e a nossa vida espiritual vira fria. E ele traz como chave para resolver esse problema a consciência de que nós somos finitos. Quanto mais a gente tem a consciência de que a gente não pode fazer todas as coisas, que o nosso dia tem apenas 24 horas, 8 horas delas são direcionadas para o sono, a gente não vai conseguir viver de acordo com a nossa humanidade, com a nossa limitação. O Senhor nos mostrou, através do descanso no 7º dia que Ele teve, o Senhor nos mostrou, nos dando a necessidade de dormir, a necessidade do sono, a necessidade de refazer as nossas forças. Nos mostrou também, durante o fim de semana, que Ele nos deu a semana para trabalhar e o fim de semana com o objetivo de buscar Ele, com o objetivo de descansar nele, para nos mostrar exatamente que somos limitados e que nós necessitamos descansar no Senhor. A nossa prioridade precisa ser buscar o Senhor, precisa saber aquilo que Ele está nos direcionando para viver. Quando a gente tem isso por princípio, o ouvir ao Senhor, o ter tempo com Ele, gastar tempo com Ele no início do nosso dia, para saber aquilo que Ele está nos direcionando, todos os nossos dias terão um objetivo específico, terão tempos delimitados para certas coisas, para certos deveres, para aquilo que é prioridade, e a gente não vai ter o acúmulo de tarefas, a gente não vai ter... E também a gente não vai ter a culpa de dizer não para as outras pessoas, de dizer não para aquilo que a gente não precisa fazer, porque a gente tem um objetivo, a gente tem um foco. Então, esse livro, ele nos fala a respeito de algo muito prioritário na vida do cristão, que é o tempo de descanso, que é o tempo de qualidade com o Senhor, e que é a consciência do foco que precisamos ter no nosso dia a dia, daquilo que precisamos fazer, de que somos chamados com um propósito e que precisamos agir de acordo com esse propósito que o Senhor nos chamou, para que nossa vida na Terra seja de fato eficaz. Esse foi o livro de hoje. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração da mesma forma que Ele falou ao meu enquanto eu estava lendo, e que Ele seja transformador, seja um ponto-chave para a gente parar e pensar, mudar algumas coisas, alguns pontos que precisam ser mudados na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, dá like. Se você não segue o canal da igreja ainda, começa a seguir, ativa o sininho para que as notificações das nossas publicações cheguem até você. Comenta aí embaixo se você achou algum ponto interessante. E é isso, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.